Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa Autos School. Hoje num formato um pouquinho diferente, que é o formato Marcelo Responde. O que é esse vídeo? Como que ele funciona? Assim que nós tivermos vários questionamentos, perguntas complementares em cima dos nossos vídeos normais, eu vou selecionar algumas das perguntas mais interessantes, aquelas que agregaram mais informação, e vamos respondê-las através de um vídeo. Assim, todo o nosso público poderá contemplar essas informações, tanto as perguntas como o nosso ponto de vista, a nossa resposta delas. Ok? Então, para esse primeiro vídeo, nós selecionamos algumas perguntas relacionadas ao vídeo anterior, que era o vídeo que falava sobre como reduzir o consumo de combustível do seu veículo. E tivemos a oportunidade de utilizar os produtos da Autoplast. Ok? Então vamos lá. A primeira pergunta vem do nosso amigo Sérgio. O Sérgio pergunta o seguinte: qual a diferença entre o OL50 e o LL50? Além disso, ele complementa: o Auto Cleaning Spray é equivalente ao descarbonizante CAR 80? Primeiramente, vamos falar do OL50 e do LL50. O OL50 ele pode ter as embalagens de meio litro e de 1 litro. E o LL50 a embalagem de 160 ml. Qual a principal diferença? Os três possuem o PTFE, ou seja, Teflon, que é o plástico, o polímero com o menor coeficiente de atrito conhecido hoje. Ele é um produto sintetizado, é feito através de laboratório, por uma polimerização, que é o nome do processo químico, e ele tem um coeficiente de atrito muito baixo. Todos conhecem o Teflon como aquele revestimento antiaderente de panelas, por exemplo. Ele é utilizado naquela função justamente porque tem um atrito muito baixo e nada gruda naquela panela. No caso do automóvel, do motor e de outras e tantas máquinas, o Teflon ele forma um filme deslizante. Esse é o grande objetivo dele. Quando eu falo do OL50, nós temos ainda mais um aditivo colocado aqui, que é o bisulfeto de molibdênio, que melhora um pouco mais essa característica anti-atrito. Então, essa característica de redução de atrito com o bisulfeto de molibdênio, ela é melhorada nesses dois. Para que então temos o LL50? Vamos lá. O ideal é utilizarmos o produto OL50 em toda a troca de óleo. Como que funciona isso? Adicionar normalmente de 10 a 20% desse produto e completar o cárter com o óleo da sua escolha. Podemos utilizar como referência os óleos vistos no vídeo onde nós falamos sobre isso, ou aquele recomendado pela própria montadora. Muito bem, vamos dizer que, por exemplo, o nosso carro tenha um cárter de 3 litros. Eu coloco um frasco de meio litro do OL50 e mais 2,5 litros de óleo, que vão completar os 3 litros. Agora, imaginem que você tem um carro que está no período de garantia. Quem faz a troca de óleo é o pessoal dentro da concessionária, onde você leva, certo? Então você não tem acesso para ficar trocando, completando, escolhendo óleo. É feito dentro da concessionária. Então, para evitar que você tenha algum problema com a garantia, existe o LL50, que está numa proporção menor, 160 ml, que você consegue adicionar ao cárter que já foi cheio na concessionária. Essa diferença de volume é aceitável para os cárteres em geral. Essa daqui seria exagerada. Então aqui você tem um volume menor para conseguir compensar, melhorando a qualidade anti-atrito dentro do motor
sem ter que usar o volume todo. Lógico que esse daqui tem vantagem, até mesmo pela composição, mas se você está preso ainda à garantia, você pode utilizar o LL50, ainda com vantagens. O ideal é esse, mas se tiver na garantia, podemos utilizar o LL50. É uma opção. Desde zero. E nesse caso, nós utilizamos sempre no veículo desde 0 km. Porque também algumas pessoas perguntam, a partir de quantos quilômetros eu devo utilizar? É desde 0 km. Assim que você tem o carro, já pode colocar o produto. Não adianta, por exemplo, você adicionar o LL50, que é o menorzinho, se o óleo já estiver no final da sua vida útil. É preferível esperar o momento da troca. Se for fora da garantia, já usa o OL50, que aí você consegue colocar esse e completar com óleo. Se for na garantia, quando ele sair da concessionária com óleo novo, coloca o do pequeno, que é o LL50. Bom, em relação ao Auto Cleaning, que é o nosso spray que foi utilizado para limpeza do sistema de admissão, desde o corpo de aceleração, como o motor é em funcionamento, essa aplicação ele vai limpar os dutos, válvulas de admissão, câmara, cabeça do pistão e até o sistema de escape, porque a gente joga com uma certa quantidade, um volume grande, então esse produto sai na forma de vapor pelo escape. Então ele consegue inclusive limpar sensor de oxigênio, a famosa sonda lambda, e até mesmo a entrada do catalisador. Ok? Esse produto, ele promove essa limpeza. E a pergunta do nosso amigo Sérgio é se ele é a mesma coisa de um produto que existe no mercado, que é o Car 80. O Car 80 é um produto que tem uma função similar até, sem dúvida. Porém, testes que nós realizamos aqui na nossa garagem, na nossa oficina, a gente percebe que o resultado do auto-cleaning da Autoplast é muito mais eficiente. Ele limpa muito mais rápido. Então, por exemplo, se você pega um corpo de aceleração que está sujo visualmente, o Car 80 você joga o produto, ele limpa uma parte e demora inclusive para limpar um pouco. Com esse daqui é praticamente que instantâneo. Você joga uma quantidade bem menor e ele limpa instantaneamente. Então o que a gente percebe é a eficiência desse produto é bem superior. Isso testando e verificando aqui em loco. Ok? Vamos para a nossa próxima pergunta. Agora foi o nosso amigo Pedro que pergunta. O produto OL50 é recomendado usar a partir de qual quilometragem no Fusca? Então ele já vai direto num determinado modelo de carro, Fusca. Então estamos falando de carros antigos agora. Ele fala que ele roda pelo menos 100 km por dia na rodovia, quer dizer, roda bastante com um carro antigo, hein? E o motor do carro dele está com 20 mil quilômetros. É um motor novo, relativamente novo. Então ele pergunta, é recomendado usar a partir de qual quilometragem? Desde 0. Então, assim que ele montou esse motor de Fusca, que hoje tem 20 mil quilômetros, segundo ele fala, ele já poderia estar usando o nosso produto OL50. Ok? Então é desde 0, sem dúvida. Tá? Não existe nenhum problema em relação à utilização com veículos antigos, muito pelo contrário. Porque, diferente do que o nosso amigo Pedro fala, que ele roda bastante, ele roda 100 km por dia. Existem pessoas que têm carros antigos e rodam uma vez por semana, uma vez por mês. É um carro que fica muito tempo parado. Então, a utilização desse produto mantém o motor mais protegido, porque ele forma um filme plastificante por dentro de todo o motor e em cima de todos os componentes móveis. Então ele é útil sim também para veículos que ficam muito tempo parados, assim como outros produtos que nós vamos falar depois, tá? Mas do OL50
desde zero. Então é importante usar no Fusca e em outros carros antigos e em qualquer carro, na verdade, que você possa ter. Uma dúvida que pode aparecer quando a gente fala de veículo, algumas pessoas falam de moto, por exemplo. E moto, ela tem uma pequena diferença em relação a carro. Vamos falar das motos mais convencionais, que são as que usam motor 4 tempos. O motor e a transmissão compartilham o mesmo óleo lubrificante. E como o produto OL50 ele é um redutor de atrito, para esse tipo de veículo, ele pode não ser tão indicado. Por quê? Como ele reduz o atrito, ele pode comprometer o funcionamento e a vida útil da embreagem dessas motos. Então, eu pessoalmente não recomendo o uso em motos 4 tempos. Por causa disso, comprometimento da embreagem, porque a transmissão compartilha o mesmo óleo do motor. A exceção que me vem à mente nesse momento é a Harley Davidson, porque a Harley Davidson usa óleo separado para motor e para câmbio, para transmissão. Então, uma Harley Davidson você pode colocar o produto OL50 no motor. Agora, existem as motos 2 tempos, que não tem um cárter, mas o óleo lubrificante é misturado com o combustível ou tem um reservatóriozinho que ele vai injetando o óleo e o óleo queima junto com o combustível. Nesse caso, a gente não pode misturar esse produto com combustível. Então não é interessante o uso do OL50 em motores 2 tempos. Existe a possibilidade de se utilizar um produto com Teflon para esses motores, mas ele só seria realmente bastante válido em motores de competição, que é o spray de Teflon. Mas ele só vai funcionar por pouco tempo. Ele não vai ficar impregnado durante tanto tempo dentro do motor. Então, quando a gente fala de motor, de carro, de moto, quando é o caso, a gente está falando de motores chamados de 4 tempos. Se a gente for falar, por exemplo, de carro antigo, existe o DKV. O DKV era um veículo, era um carro que foi produzido no Brasil, de origem alemã, o carro, que usava motores de 2 tempos. Para ele também o OL50 não é interessante, por causa desse mesmo efeito das motos que nem eu comentei. Próxima pergunta vem do nosso amigo Antônio. Ele fala assim: como saber se a melhora, se o aumento, a melhora no caso, do consumo de combustível não foi apenas pela troca do óleo, ou seja, porque eu coloquei óleo novo? Bom, essa é uma pergunta super legal, bacana, importantíssima para a gente tirar algumas dúvidas. Em primeiro lugar, o óleo que nós utilizamos nesse processo do vídeo anterior é o mesmo óleo com as mesmas características que a gente vem utilizando nos carros do teste já há muitas trocas. E nunca foi percebido qualquer ganho de consumo com somente a troca do óleo. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a troca do óleo não gerou anteriormente ganho de consumo. E é uma coisa que nós verificamos sempre. Até pelo tipo da atividade que nós temos como engenheiros, como mecânicos, a gente sempre verifica isso. E nunca teve esse tipo de ganho. Então o óleo não representa esse ganho. Tá? Outra coisa, nós percebemos, principalmente no Volkswagen Up, que o primeiro ganho de consumo aconteceu com a aplicação do auto-cleaning, com a limpeza. Porque no Up nós fizemos em 2 etapas e mostramos os resultados das 2 etapas. Então o primeiro ganho aconteceu com a limpeza e ainda estava com óleo velho. Aí sim nós colocamos o óleo novo junto com o OL50 e tivemos mais um ganho.
Ou seja, a junção dos efeitos de limpeza do sistema de admissão mais a redução de atrito que o OL50 com Teflon proporciona, isso sim dá aquele ganho todo que nós verificamos. Uma coisa que é interessante reforçar é o seguinte: a etapa da limpeza ela é muito importante, principalmente para veículos mais rodados e principalmente também para aqueles que usam gasolina, porque a gasolina ela deixa muito mais resíduo no motor do que o álcool, do que o etanol. Então, o processo de limpeza pode e normalmente gera, né, um ganho maior ainda da economia de combustível do que o próprio Teflon. O Teflon vai gerar o ganho por redução de atrito. É um valor praticamente fixo que ele consegue gerar. Agora, ele tira a sujeira. Se ele tirou pouca sujeira, o ganho é pequeno. Se ele tirou muita sujeira, o ganho é grande. Então depende sempre do comparativo. Como o motor estava e como ele ficou. Ele estava muito carbonizado ou sujo, vai ter um ganho melhor. Então, normalmente, carros que rodam com gasolina, a percepção e a medida do consumo serão melhores. Próxima pergunta do nosso amigo Daniel. O Daniel lhe pergunta o seguinte: os aditivos à base de PTFE, Teflon, tem algum ponto negativo para o veículo? Bom, a resposta é simples: não. Não por quê? Porque ele é um redutor de atrito. Redutor de atrito diminui desgaste. E é importantíssimo que a gente consiga sempre reduzir desgaste de componente. Então, se ele reduz desgaste, ele só pode ser benéfico. Outro ponto importante: o Teflon, que é um polímero, né, é um plástico feito de forma sintetizada, ele é praticamente nada reativo, ele não reage com praticamente nada. Ou seja, é muito raro você encontrar uma substância química que reaja com o Teflon. Ou seja, o Teflon começa como Teflon dentro do motor e durante todo o funcionamento ele sai, quando você drena e troca o óleo, como Teflon, ele não modifica. Ou seja, ele não gera subprodutos, borras, sujeira, qualquer coisa do tipo, corrosão. Isso não existe em relação ao Teflon. Então, além de ele gerar um filme protetivo, deslizante, com baixíssimo coeficiente de atrito, ele também não é nada reativo. Ok? Então esse é um aspecto químico que é importante saber a respeito dele. Pergunta do nosso amigo Leonardo. Bom, a nossa última pergunta é do nosso amigo Leonardo. O Leonardo ele pergunta o seguinte: e para nossos motores a ar, podemos usar o aditivo? A gente já até respondeu de certa forma isso, né? Mas é que aqui aparece um segundo comentário na pergunta e vocês vão entender daqui a pouquinho. Bom, como eu falei antes, sim, podemos utilizar no Fusca, no motor a ar, em qualquer motor antigo, 4 tempos que nós frisamos bem, e também nos motores atuais. É indiferente qual o motor. Em todos eles, o resultado vai ser positivo, vai ser benéfico. Nós vamos ter os efeitos de redução de atrito, que vão melhorar consumo, que nós pudemos ver no nosso teste realizado pela Autos School. Nós vamos ter vamos ter melhora de desempenho, de potência. Nós não fizemos esse teste, mas é um teste que já foi feito pela própria Autoplast. Vocês podem ver inclusive em vídeos do canal da Autoplast. Lá eles fazem, se não me engano, de uma moto, uma Harley Davidson. E eles provam, mostram que aumenta a potência do veículo. E o terceiro ganho que é possível é a da redução de
desgaste do motor, né? E aí apareceu o complemento dessa pergunta, né? Em outras comunidades das quais a gente faz parte, tudo, apareceu uma pergunta de uma outra pessoa, na verdade um comentário. A pessoa falou o seguinte: o professor Marcelo, então, ele deve desmontar o motor, já que eu falei que diminui o desgaste, né? A cada mês. Então, todo mês ele desmonta o motor, provavelmente, para verificar o desgaste interno dele. Não, gente, óbvio que não. Isso não é necessário. Para as pessoas que conhecem um pouquinho da parte de análise de motores, tá? É claro que não é dessa forma. E aqui a gente faz uma analogia, inclusive, com o corpo humano. Imagina se eu tenho um paciente com suspeita de colesterol alto. O que eu faço? Eu corto ele no meio, assim, eu abro ele e vou ver se tem placas de colesterol nas artérias dele. Aí eu olho, tem. Enterra, morreu o cara, meu. Não é assim. Que tipo de teste se faz no corpo humano? Tira-se uma amostra de sangue e faz uma análise no laboratório. No automóvel é a mesma coisa. É uma questão de engenharia mecânica automobilística, da qual, graças a Deus, eu faço parte. Então, a gente faz esse tipo de análise técnica baseada em protocolos bem específicos de análise. É muito simples. Nós fazemos o teste do motor, por exemplo, colocamos ele, e esse foi feito junto com a Autoplast e com a montadora. E eu vi esse teste, eu tenho esses resultados. E aí, como que foi feito isso? O motor foi feito da seguinte forma: pegaram-se 2 motores idênticos, zero, novos, colocados em 2 dinamômetros, e os 2 rodaram por 80 horas ininterruptas, direto, com o mesmo combustível. Porém, um somente com óleo e o outro com o mesmo óleo e mais o Autoplast. A cada 10 horas era colhida uma amostra do óleo, é o sangue dele. E aí a gente analisa esse óleo e vê o que tem nele. É normal que, pelo funcionamento do motor, exista a liberação de pequenos fragmentos, muito pequenos, microscópicos até, de metais internos do motor. Ferro, alumínio, níquel e outros. Esses metais, é normal que eles se soltem, e vão se soltar justamente pelo desgaste que todo motor sofre. O motor original, ele ia soltando a quantidade esperada dos metais, e isso foi visto na análise de laboratório. Já o motor que tinha o Autoplast soltava muito menos metal. Por quê? Porque não existia tanto atrito. O atrito era bem menor. A cada 10.000 quilômetros, a cada 10 horas do teste de dinamômetro era feita essa pequena avaliação. Tirava-se uma amostra do óleo e se testava. No final das 80 horas nós já tínhamos feito várias avaliações. A quantidade de metais soltos do motor que tinha Autoplast sempre foi muito, muito menor, já mostrando que o desgaste interno dele tinha sido bem menor. Aí para-se o teste. Agora sim, acabou o teste, você desmonta o motor definitivamente e analisa o estado dos componentes. Aí você percebe o pistão na região da saia, que é a parte de baixo do pistão. Para quem entende sabe o que eu estou falando, mas para quem não entende, é um cantinho do pistão que ele encosta no cilindro. Ele estava um pouquinho mais riscado naquele que só usava o óleo, como todo motor sempre faz, é normal. Já o motor que usava o Autoplast, essa marca ela inexistia, ou seja, parecia um motor 0 km. Fora isso, outros tantos pontos foram verificados
e constatou-se que o desgaste final também era menor. Ou seja, não é necessário desmontar todo mês o motor. Isso não seria uma coisa inteligente a ser feita. Nós fazemos o quê? A análise do óleo, tal qual se fosse o sangue. Ok? E é assim que a gente analisa o óleo. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo do Marcelo Responde. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem esta oportunidade de perguntar para a gente. A gente está aberto a responder as perguntas. Não sabemos tudo, mas a gente corre atrás das respostas sempre. O que nós não soubermos, a gente vai dar uma pesquisada se for necessário. Então, por favor, assim que os vídeos forem saindo, comentem nos vídeos. Perguntas inteligentes como essa são muito bacanas de serem respondidas e podem ser do interesse de todos vocês. Continuem assim perguntando, que assim a nossa interação com o canal vai ser cada vez melhor. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal Autos School e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado e até mais.